Saúdo os irmãos, meus amados irmãos, com a paz do Senhor. Gostaria de tributar a Deus a honra, a glória e o louvor e a minha gratidão também por sua bondade. Gostaria, irmão, de deixar para uma rápida meditação Hebreus capítulo 1, versículo 1, que diz da seguinte maneira no versículo 1 e 2. Há muito tempo Deus falou, muitas vezes e de várias maneiras, aos nossos antepassados por meio dos profetas. Mas nesses últimos dias falou-nos por meio do Filho, a quem constituiu herdeiro de todas as coisas e por meio de quem fez o universo. Gostaria, irmãos, de consubstanciar essa leitura de Hebreus 1 e 2 com o tema Quando Deus fala e espera que os seus servos ouçam. Quando Deus fala e espera que os seus servos ouçam. Quanto a essa questão, amados e queridos irmãos, isso é fato de que Deus, desde o princípio, irmão, da criação, sempre buscou ter um diálogo com a sua criação, a ponto de, irmãos, no Novo Testamento, trazer à tona a questão, irmão, desse desejo, desse interesse de Deus em falar com a sua criação, pelo fato de agora, irmãos, no nosso tempo, nos dá este privilégio gracioso de podermos chamar o Criador de Pai. Ou seja, a questão da afinidade familiar certamente nos traz a certeza do quanto Deus deseja falar conosco e espera que nós venhamos a ouvi-lo. Jó 33,14 diz: Pois a verdade é que Deus fala, ora de um modo, ora de outro, mesmo que o homem não o perceba. E quero aqui, irmãos, em rápidas palavras, deixar, pelo menos, sem muita delonga, irmãos, eu creio que seja suficiente aqui para a nossa meditação, pelo menos 3 vozes que têm se tornado contínuo, que tem se tornado, irmãos, dia a dia, o Senhor falando e esperando que os seus servos ouçam, que aqueles que venham ouvir a sua palavra possam compreender o seu grande amor por cada um de nós, irmãos. E a primeira voz é a voz da magnificência de Deus. O próprio salmista, irmão, no Salmo 19, ele diz da seguinte maneira, Salmo 19, versículo 1, ele diz: Os céus declaram a glória de Deus, o firmamento proclama a obra das suas mãos. Um dia fala disso ao outro dia, uma noite revela a outra noite. Sem discurso nem palavras, não se ouve a sua voz. Mas a sua voz ressoa por toda a terra e as suas palavras até os confins do mundo. Ou seja, irmãos, pela
própria magnificência da criação de Deus e pelo cuidado providencial do Senhor quando nos manda a chuva, quando nos manda o sol, quando faz com que o orvalho faça com que nós possamos ter, irmãos, nosso alimento em nossa mesa. Mesmo que não haja voz, diz o salmista no versículo 4, mesmo diante dessa manifestação da glória de Deus através da sua criação, é notório, porém, a voz. Ele diz, mas a sua voz ressoa por toda a terra e as suas palavras até os confins do mundo. Ou seja, o salmista entendia, irmãos, que pela sua criação e o mover da mão de Deus através desta criação, e esta voz fazia com que nós possamos, mesmo sem palavras, ouvir Deus falar. Voz da magnificência de Deus. A outra voz, irmãos, é a voz da preocupação de Deus. Porque quando do princípio Deus demonstrava esse interesse em falar conosco, quando nos revela que na viração do dia, Deus apresentava-se ali para Eva e Adão, nossos primeiros pais, e mantinha ali um diálogo com eles. Porém, após o pecado, irmãos, parece que o próprio homem ele fez com que a voz de Deus se tornasse um terror. Porque diz a Bíblia que assim que Adão ouviu a voz de Deus, se escondeu. Porém, aquela voz de Deus, ele perguntava, onde estais? Ou seja, não a questão do lugar, porque Deus bem sabe, né, irmãos, que Adão estava entre as árvores, escondendo-se de Deus, mas ele queria saber qual era a situação de Adão. Por que ele se sentia daquela maneira? Porque ele achava que Deus não viria mais ou teria mais qualquer desejo de estar falando com Adão. Mas a verdade é, irmãos, que através das Escrituras nós podemos entender a voz da preocupação de Deus. Por conta do pecado, por conta, irmãos, da condenação prescrita daqueles que vão permanecer, que querem permanecer, irmãos, sem responder, porque o Senhor espera que nós ouçamos, ou seja, espera que nós venhamos a, irmão, interagir com o Senhor. E por conta da petição eterna, pela sua palavra, irmãos, nós não temos dúvida o quanto Deus tem falado conosco, tem desejado falar conosco. Porque o versículo que nós lemos em Hebreu, ele diz mais que há muito tempo Deus falou muitas vezes e de várias maneiras, irmãos. Esse é o Deus que eu e você estamos servindo. E para encerrar, irmãos, a voz do extraordinário amor de Deus. Essa é a última voz, a mais, eu diria, a maior de todas essas, em que Deus, de uma forma grandiosa, tem se manifestado para mim e para você. Primeiro, a voz da magnificência, através da criação, dos cuidados, do livramento, da sua misericórdia sobre a nossa vida, através dos seus atos providenciais, para que nós não venhamos sofrer maiores danos e muitas vezes essa voz passa desapercebida. Segundo, a voz da preocupação de Deus, quando em Apocalipse, no último livro, está escrito, eis que estou à porta e bato. Aquele que ouvir a minha voz e abrir a porta, eu entrarei e cearei com ele e ele comigo. Sabe quem é esse que falou, irmãos, em Apocalipse? É justamente a voz do extraordinário amor de Deus. A voz do Senhor Jesus. Porque no versículo 2 que lemos, ele diz, mas nesses últimos dias, falou-nos por meio do Filho, a quem constituiu o herdeiro de todas as coisas e por meio de quem
olha só, fez o universo. Foi Ele que criou tudo, o universo. Esse universo ao qual ressoa a sua voz do interesse de Deus falar conosco. Mas este Filho, irmãos, se manifestou através de uma entrega, através de um sacrifício alheio a todo o direito de nos mandar para o inferno e bater o martelo da condenação sobre as nossas vidas. Porém, Ele escolheu, irmãos, Ele escolheu refrear a sua ira e manifestar o seu amor e a sua misericórdia. Pela manifestação da graça mediante o seu Filho, nosso Senhor Jesus Cristo, que morreu na cruz do Calvário. E lá na cruz, irmão, ele disse ao Pai orando: Pai, perdoa-os, porque eles não sabem o que fazem. Crucificar a Cristo, irmãos, foi mais uma prova da surdez humana por conta do pecado e da perversão humana por conta da crucificação. Porém, mesmo diante de tudo isso, irmãos, o Senhor Jesus orou ao Pai e disse: Pai, perdoa-lhes, porque não sabem o que fazem. E nós, irmãos que estamos ouvindo esta mensagem, certo é que fomos alcançados, juntamente com todos os demais irmãos em Cristo Jesus, por esta voz extraordinária do amor de Deus. E você que está ouvindo essa mensagem, possa inclinar os seus ouvidos, confessar os seus pecados e ter a certeza de que ao você fazer isso diante daquele que quer e deseja perdoar os teus pecados e lançar no mar do esquecimento, você vai passar a realmente compreender o quanto tempo Deus procurou falar com você. Amém? Que Deus nos abençoe, em nome do Senhor Jesus. Amém.